Olá, sétimo ano, começando o módulo 18, riscos e surpresas, as narrativas de aventura. As narrativas de aventura que são um tipo específico da narrativa ficcional que nós já vimos. O intuito é retomar a importância da construção do enredo, em particular os da narrativa de aventura, a função e a importância da descrição na construção da narrativa. Lembrando, a descrição, ela dá um clima. A descrição faz com que o seu interlocutor imagine, entre no enredo da sua história. Produzir narrativa de aventura, então esse será o objetivo. Após nós termos contato com o gênero, identificar as características, retomar algumas coisas que nós já aprendemos, então vocês terão que fazer, de acordo com as características do gênero, uma narrativa de aventura. Não esquecendo que nas narrativas de aventura nós encontramos ação, riscos, surpresas e, claro, confronto entre vilões e heróis. Então, vamos estudar um pouco mais a fundo então o nosso módulo 18? Na sua página 71, você tem a introdução desse módulo e fala um pouquinho para nós sobre a Ilha do Tesouro, que é uma narrativa com mais de um século e que influencia tanto as narrativas atuais quanto o cinema. Veja bem, de tão importante, de tão referência que é essa obra, ela influencia atravessando o século. A aventura, ela tem ações arriscadas, perigosas, o fim é incerto, então você constrói um ambiente, um clima tenso, cheio de altas e baixas que fazem com que o seu interlocutor navegue na aventura proposta. É tudo muito arriscado, imprevisível, bem contra o mal, vilões, mas é importante que a gente note que o final geralmente é feliz, né? E narrar os fatos, contar os acontecimentos é de extrema importância para que se construa a aventura. Você precisa ter em mente que as narrativas de aventura, você vai precisar de um tempo e espaço. Essa história ocorre em algum lugar, você situa o seu leitor aonde isso ocorre, em que tempo isso ocorre, é um tempo presente, é futuro, é muitos anos atrás, então você situa em relação ao tempo. Existem os personagens, existe uma questão de conflito, onde começam a surgir problemas. Isso é praticamente num primeiro parágrafo, se for para a gente localizar você para poder construir a sua narrativa. Não quer dizer que você tem que fazer um parágrafo explicando isso e já muda para o segundo. Não, só para você ter um parâmetro, que se inicia a história em algum tempo, em algum local, se começa a ser apresentados os personagens, vão aparecendo e começam a surgir conflitos. No meio da história, esses conflitos têm várias complicações, ou então nós chamamos de clímax. É onde começa a ter desencontros, as coisas arriscadas, aquilo que parece que é imprevisível, que você jamais achou que fosse acontecer, acontece. Tem ali um ponto muito importante que a atenção da pessoa fica máxima. O que será que vai acontecer, né? Depois de tudo isso que aconteceu, o que será? Então ganha esse ponto alto até o desfecho. O desfecho é quando você já construiu aí um enredo, uma narrativa, já prendeu seu leitor, ele já veio costurando tudo o que veio acontecendo na narrativa e por fim existe o desfecho, o desenlace, que é a solução desse conflito todo. Lembrando que é necessário haver uma verossimilhança, é necessário que, se você está construindo todo o desenrolar da história,
tem que ser coerente a forma de solucionar esse conflito, porque se for com uma ideia totalmente desconexa, que você não veio trabalhando ao longo do texto, ele perde o sentido e aí o seu leitor não vai entender como que foi o desfecho dessa história, se ele não se justifica, se ele não veio amarrado, ele não tem ligação com aquilo que você trabalhou de conflito. E temos aí heróis, vilões. Os heróis são tão inteligentes e corajosos quanto os vilões. Os vilões também. Eles entram em vários desafios, perigos. Eles podem ser como uma pessoa comum. Aí tem até um exemplo do Indiana Jones. E como também pode ter poder extraordinário, como por exemplo a Mulher Maravilha. Eles são espertos, né, os vilões, mas eles também são cruéis. Então, como eu disse, você pode ter aí algum personagem com poder especial, não tem muita ligação com a realidade, mas se você veio construindo uma narrativa em que isso se justifique, tudo é possível, desde que você construa isso no texto. E para dar um clima para o seu leitor, interesse à narrativa, quanto mais você descreve as situações, os sentimentos, os locais, você demonstra os seus personagens, mais o seu leitor vai começando a criar a própria imagem da narrativa que você construiu. Então, é necessário que exista um planejamento acerca da sua narrativa. Ela acontece em algum lugar, você já tem que saber quem que vai contar essa história, e como, o que acontece. As coisas vêm se desenrolando até chegar à conclusão. Sempre pensando que você, através do que você está propondo, você tem que fazer com que o seu interlocutor tenha interesse pela narrativa e não apenas você jogar ideias no papel sem o compromisso de agradar o seu interlocutor. Para que você não se perca na construção da sua narrativa, nós temos uma atividade oral que é a seguinte: na página 73 você vai ter várias imagens para serem observadas. Tem a imagem 1, que tem algumas crianças adolescentes que podem ser personagens, que estão num ambiente, num determinado tempo. Você vai construir a narrativa na sua mente agora, observando as imagens. Nas imagens 2 nós temos aí possíveis conflitos com os animais que estão sendo demonstrados, ali os problemas começam a ocorrer. Você também tem condições de fazer a descrição do que está acontecendo, dos sentimentos, das reações, vir desenrolando através do que você observa nessas imagens que são sugeridas. Aí nós temos a sequência de imagem 3, que seriam as reações ao problema, o que os personagens acabaram fazendo, os locais que eles estão, tudo você vem desencadeando a narração, neste momento pensando, e depois você vai expor para mim na aula online, oralmente. E depois nós temos a imagem 5 e a 6, que é uma questão de resolução do problema e o desfecho. Então você vai associar essa sequência de imagens a uma história que você vem criando, né? Introduzindo o assunto num tempo, num espaço, com os personagens, os conflitos, as complicações, o clímax, até o desfecho da história, que tem que ser coerente com as imagens que estão aqui na página 73 e 74. Você vai pensar muito bem nisso, elaborando mentalmente, organizando as ideias. Nós vamos conversar um pouco na aula online sobre essas sequências, para a gente ir ouvindo as ideias de alguns alunos, porque tudo isso será o nosso preparativo para a próxima aula, onde nós faremos a prática de escrita. Então, nós teremos essa atividade oral, que vocês vão bolar a versão de vocês antes da nossa aula oral, aula online,
E para casa, né? Vocês, para entregar na próxima semana, vocês têm atividade em casa que está na página 75. Encontro vocês na nossa aula online.